Olá, professores, olá, professoras. Estamos aqui no Núcleo Pedagógico com mais essa ATPC, gravação dessa ATPC, com o intuito de contribuir com o trabalho de vocês aí dentro das unidades escolares. É um tema bastante discutido e muito importante dentro do contexto aí da aprendizagem dos alunos. Então, a gente vai falar hoje sobre a avaliação da aprendizagem no contexto escolar. Vamos refletir um pouco sobre esses processos avaliativos, tentando aí contribuir com vocês para que a gente possa realmente conseguir avaliar da melhor forma possível os alunos, contribuindo aí para que eles possam aprender. Meu nome é Valdir, né? Sou PCNP de História aqui do Núcleo Pedagógico. Espero que a gente possa ter uma discussão legal, que eu possa contribuir com vocês aí nesse debate, nesse processo de avaliação tão complexo e tão importante para a nossa rede e para a aprendizagem dos alunos. Eu tenho também aqui, contribuindo com a gente, a PCNP Solange Junqueira, PCNP de Artes, que está contribuindo com a gente. Oi, Solange, pode dar um oi para o pessoal aí, por favor? Olá, bom dia a todos, né? Um bom dia de trabalho. Estamos aqui mais um ATPC, né, para refletir e estudar um pouquinho sobre hoje o tema avaliação. Espero que todos tenham um bom dia de trabalho e bom estudo a todos. Obrigada, Valdir. Valeu, Solange. Eu que agradeço a contribuição da Solange nos bastidores, assim também que ela quiser entrar e quiser falar alguma coisa da contribuição dela, será sempre bem-vinda. Bom, então vamos lá, tem até uma interrogação já aí, né, porque realmente é um tema complexo e, como eu disse, importante, né? E a proposta da gente é desvendar algumas questões, né? Deixar esse tema mais leve. A gente sabe que o ritmo das unidades escolares é muito acelerado, é muita coisa, é muita informação, e o processo pedagógico e avaliativo ele tem que ser um processo lento. É aquela coisa de parar, de retomar, né? De reavaliar, né? Aquela coisa da ação, reflexão, ação, no contexto da pedagogia freiriana, né? Então, vamos com calma, vamos com tranquilidade, né? Porque sem essa tranquilidade a gente não consegue avaliar. Bom, vamos lá, vamos passando aqui os slides, só um instantinho. Bom, a nossa pauta, então, nós vamos aí, nesse processo de 45 minutos, que é bem rápido, a gente vai refletir um pouco sobre por que avaliar, né? Qual a importância de avaliar no contexto de ensino-aprendizagem. Então, a gente vai ter sempre essa interrogação aí, né? A gente vai refletir bastante sobre por que avaliar, o que avaliar, quem avalia, quem é avaliado. Nós vamos fazer um pouco essa reflexão. Depois a gente vai falar um pouco bem rápido, assim, um pouco do histórico aí, né, sobre a avaliação no nosso país, né, no contexto da nossa educação, falar um pouco sobre essa diferença entre exames ou avaliação, né, vamos falar bem rápido sobre isso, e depois a gente vai para o conceito de avaliação e a gente vai fechando aí com esse conceito, trazendo algumas reflexões sobre a importância do ato de avaliar no processo ensino-aprendizagem. Então, é nesse caminho que a gente vai seguir. Então, primeiro, né, por que avaliar? Então, essa é uma pergunta fundamental, né? Então, essa pergunta não vem só, né? Por quê, o que avaliar, quem e como avaliamos, são questões que toda escola deve se fazer para poder estabelecer sua cultura avaliativa. Então, essas interrogações, essas perguntas, esses questionamentos, né, de por que avaliar, o que avaliar, tem que fazer parte
de todo o processo, né, de toda uma cultura de todas as unidades escolares. Para isso, né, como diz Darcy Ribeiro, a gente tem que conhecer a nossa comunidade escolar. Né? A nossa comunidade escolar, ela tem uma cultura, ela tem uma característica, ela tem aí seus princípios básicos, né? Então a gente tem primeiro aí, o primeiro passo é olhar para dentro da instituição e esclarecer aí quais são as concepções de aprendizagem, as concepções de aluno, de professor e de educação que a cultura escolar manifesta na sua prática pedagógica. Quais são as ideias de avaliação? Então, no primeiro momento, é a escola olhar para si, né? É se entender culturalmente, é entender que aluno que a gente tem, né? Quais são as necessidades, quais são os anseios, quais são as características econômicas, sociais dessa comunidade. Né? E por que eu estou avaliando? Né? Eu estou avaliando o quê, por quê, para quê. Então, essas questões são fundamentais. Então, o primeiro passo de todo esse processo é entender a identidade da escola, para onde a escola quer ir, que aluno é esse que eu tenho, aonde eu quero chegar com esse processo avaliativo. Então, a primeira questão que a gente coloca do porquê avaliar é isso, é olhar para dentro da unidade escolar, é conhecer quem são os seus professores, que comunidade é essa, quem são os pais, como é que essas pessoas vivem no entorno da unidade escolar. Esse é o primeiro passo, né? E aí a gente vem com outra pergunta, por que avaliar? Então, esse seria o segundo passo, né? O segundo passo seria, então, transformar em prática as ideias que você concebeu. Então, primeiro eu entendi a comunidade. Primeiro eu fiz essa avaliação, esse entendimento, esse estudo do que é a minha comunidade escolar, de que aluno que eu tenho ali, né? E o segundo passo é colocar em prática as ideias ali, né? O que eu detectei, o que eu percebi, né? Daquela avaliação que eu fiz da minha comunidade escolar, da cultura da minha comunidade escolar. Em muitas escolas, a realidade ainda é de avaliar para atribuir nota. Então, essa também é uma questão bem interessante quando se discute a avaliação, que a gente vai aprofundar mais um pouco essa questão, né, da avaliação somativa, a gente vai aprofundar mais um pouco no decorrer da nossa conversa. Isso está errado, né? Então, atribuir nota está errado? Não. Mas não é o único objetivo. Também não é o único objetivo. Então, por que avaliar, né? Essa resposta pressupõe uma mudança de paradigma importante. A escola tradicional, ela avaliava o aluno. Né? Essa escola inovadora, essa escola que a gente quer propor, né? É uma escola que tem que sair desses achismos, né? De que eu acho que eu tenho que atribuir nota, eu acho que a avaliação não é importante, eu acho que é só atribuir nota que é importante. Então, esses achismos não podem aí reger as nossas ações, né? Como diz aí a BASIC. Então, a gente tem que assumir que o aluno aprendeu apenas porque foi capaz de acertar as questões. A gente vai pensar só nisso, né? Só isso não é suficiente. Isso vale para aqueles que não tiveram uma boa nota. Não é suficiente para saber que o aluno não aprendeu. Preciso agir sobre isso. Então, quer dizer, atribuir nota só, né, demonstra para a gente, né, que o aluno aprendeu ou não. O aluno acertar uma determinada quantidade, né, de questões, fica claro para a gente se o aluno aprendeu ou não, né? Então, essas questões são fundamentais. Sobre essa perspectiva, a avaliação é um instrumento que permite ao professor fazer intervenções, planejar e acompanhar o desenvolvimento de seus alunos. Aqui eu acho que resume todo o processo educativo, né? Todo esse processo avaliativo, né? Você avaliar, a avaliação, né, tem que ser esse instrumento aí para você estabelecer intervenções, para você planejar, para você acompanhar o desenvolvimento do aluno, onde que ele errou,
né? O que ele deixou de aprender, onde que eu posso corrigir as defasagens desse aluno, onde que eu errei também, né? Quer dizer, que tipo de aula eu vou ter que dar, que tipo de procedimentos metodológicos, didáticos eu vou ter que implementar para que o aluno possa aprender. Então, trata-se, portanto, não mais de uma ação avaliativa, mas de um processo de avaliação contínuo, né? Então, a avaliação, ela é processual, ela é todo dia, no, no, ela não ocorre somente naquele processo final de acertos e erros, né? Ela ocorre dias após dias em diferentes formatos, o que contempla também habilidades e competências. Podemos então dizer que avaliamos para melhorar a aprendizagem e para ensinar melhor, né? Esse é o objetivo da avaliação, né? A gente perceber, né, que o aluno está melhorando ou não no dia a dia, de várias formas e vários formatos, a gente conseguir compreender e perceber se a aprendizagem do aluno está ocorrendo, está acontecendo ou não. Então, o porquê avaliar é simplesmente para que o aluno aprenda. Esse é o objetivo e é um processo contínuo, né, esse processo de avaliação. O que avaliar? Tá. É importante esse processo avaliativo. O que avaliar? Com esse olhar, fica claro que o que está sendo avaliado não é, como já dissemos, o aluno, mas a aprendizagem. Então, a gente tira o foco aí do processo avaliativo no aluno. Ah, é o Joãozinho, é a Mariazinha, é o aluno X, é o aluno Y. Eu estou avaliando não o aluno, eu estou avaliando a aprendizagem, se o aluno aprendeu ou não. Mas não é o aluno que aprende, né? Como que eu vou avaliar a aprendizagem sem avaliar o aluno? Sim, mas ao mudarmos o foco da avaliação, mudamos também o foco de nossa atuação como educadores, né? A gente tira o foco do aluno e coloca o foco na aprendizagem do aluno, né? No processo de aprendizagem do aluno. Ao acompanhar as evidências de desenvolvimento e construção de conhecimento de nossos alunos, podemos planejar as intervenções necessárias para que a aprendizagem continue acontecendo ou para que aconteça de forma mais eficiente. Então, eu não estou vendo o aluno X ou o aluno Y, eu estou vendo o processo de aprendizagem do aluno X, do aluno Y, né? Onde ele avançou, onde ele regrediu, que dificuldades que ele está tendo. Então, eu não avalio o aluno. O que eu avalio? Eu avalio a aprendizagem do estudante. Então, essa mudança de foco é muito importante, né? E a gente tira o foco do aluno para a aprendizagem. Bom, tá. Então, nós já chegamos à conclusão de que a gente avalia a aprendizagem, não o aluno, né? E quem avalia? É só o professor que avalia? Né? Ou o aluno pode se autoavaliar também? Então, cabe aqui refletirmos sobre quem avalia e quem é avaliado. Mais uma vez, temos um contraponto entre a avaliação tradicional e uma proposta de avaliação em processo. Entre avaliar para verificar retenção de informações e avaliar para desenvolver habilidades e competências. Entre avaliar para atribuir nota e avaliar para fazer intervenções. Então, aqui, a gente está nesse processo todo, né, entre uma avaliação tradicional, né, de atribuir nota, o aluno está reprovado ou aprovado, né, ou uma avaliação processual, uma avaliação da aprendizagem do aluno, uma avaliação para verificar habilidades e competências que aquele aluno absorveu, né, que aquele aluno compreendeu, que aquele aluno reteve, né, no seu processo educativo, né? Então, a gente sai desse processo de avaliação simplesmente para atribuir nota, está aprovado ou reprovado, e passa a entender, a compreender a avaliação como uma ferramenta para que eu possa implementar intervenções para que o aluno possa aprender, para que o estudante possa aprender. A lógica por trás dessa nova prática é de que, se o aluno não aprendeu, o professor não ensinou.
Não é possível dizer que houve ensinagem se não houve aprendizagem. Ensinagem? Sim, ensinagem. Diz respeito ao processo completo de ensino-aprendizagem. Que e como ensinamos e o que e como avaliamos. Num movimento orgânico, sem fragmentações, né? Então, o processo de ensinagem, ele só vai ocorrer a partir do momento em que, né, nesse processo orgânico, nesse processo lento, nesse processo de ir e vir, nesse processo de reflexão, a gente possa, no dia a dia, ir estabelecendo intervenções e ações para que o aluno aprenda, né? Esse é o movimento avaliativo. Nesse novo cenário, aluno e professores avaliam e são avaliados constantemente. Então, quem avalia? Alunos e professores estão avaliando, estão se autoavaliando constantemente. Avaliam uns aos outros e a si mesmos. Questão da autoavaliação. Por meio de diversos instrumentos, em diversos momentos. Assim, o professor deixa de ser aquele que passa as informações para se tornar aquele que trilha, junto com seus alunos, seu percurso de construção de conhecimento. Então, o processo avaliativo, ele sai simplesmente desse poder do professor de atribuir nota, né, de aprovar ou reprovar, né? Professor e estudante caminham junto nesses processos avaliativos, aprendem juntos, né? Um aprende com o outro, como disse Paulo Freire, né? Esse processo de ensino-aprendizagem, quem ensina aprende, quem aprende ensina também. Então, é um processo cooperativo do professor e do estudante. Todos estão sendo avaliados, todos se autoavaliam nesse processo. Isso é muito importante também, essa mudança de paradigma, de tirar o foco, o peso da avaliação somente no professor. O estudante também tem essa responsabilidade e ele tem que saber que tem essa responsabilidade, que o professor ele não inventa, não cria conceitos e o professor sozinho não é responsável pela aprendizagem do aluno. O aluno também, o estudante também tem essa responsabilidade no processo ensino-aprendizagem. Bom, vamos lá. Como avaliar, então, né? Então, a gente viu essa corresponsabilidade da aprendizagem e da avaliação, a gente tirou esse foco, todo esse peso do professor, a gente viu que é importante a gente conhecer toda a comunidade escolar e entender a identidade da unidade escolar, a gente debater dentro da unidade escolar que tipo de avaliação a gente quer implementar, que tipo de escola a gente quer ter, né, para a partir daí a gente implementar esse processo avaliativo. Então, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, a avaliação do desempenho do aluno deve ser contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Então, aqui é muito importante, a gente vê que a LDB, ela coloca que o mais importante não é a quantidade, né, e sim a qualidade do que a gente está ensinando. Muitos professoras ficam naquela preocupação, olha, eu tenho aqui um conteúdo, né, eu tenho aqui que cumprir aqui, né, todo um currículo aqui, né, um conjunto, né, de informações que eu tenho que passar aqui, mas não adianta eu correr, né, com esse conteúdo todo aí, né, se eu perceber que o aluno não tá acompanhando, se eu perceber que muitos estão ficando para trás. Então, é um processo longo, é um processo contínuo, é um processo cumulativo e é um processo que nenhum aluno pode ficar para trás, nenhum estudante pode ficar para trás. Então, muita calma nessa hora, vamos com tranquilidade, né? Se a maior parte dos estudantes não entendeu, não compreendeu determinados conceitos que são fundamentais para que ele possa avançar, né? Então, se há determinadas habilidades e competências essenciais
que aquele aluno, que a maior parte dos estudantes não conseguiu absorver, compreender, ele não vai conseguir avançar. Ele vai travar lá na frente porque faltou esses subsídios, faltou essas habilidades essenciais, faltou determinadas competências fundamentais para que ele possa aprender lá na frente. Então, não adianta a gente pensar em correr, em simplesmente cumprir, né, metas e questões que são colocadas no currículo, se o nosso foco não for estabelecido de que o aluno tem que aprender, o estudante tem que aprender, né? Então não adianta eu cumprir com todos aqueles compromissos ali de acelerar com o currículo, mas a maior parte dos meus alunos ali nas avaliações finais, né, eu simplesmente ter ali uma nota para aprovar ou reprovar e perceber que ele não avançou, que ele não aprendeu. Isso pressupõe uma avaliação processual, que ocorre ao longo de todo o ciclo e com intervenções constantes do professor, dando ao aluno múltiplas possibilidades de desenvolvimento, uma vez que já sabemos que cada pessoa tem seu próprio ritmo e estilo de aprendizagem. Então, cada aluno tem os seus ritmos, seus processos de aprendizagem, né? Cada estudante, né, ele tem seu tempo. Então, não dá para a gente entender, né, e, de repente, pensar que todos os alunos, em determinada aula que eu preparei, que todos aqueles alunos compreenderam ali e absorveram o conhecimento que eu pretendi passar para eles, porque também cada aluno tem facilidade de compreensão de uma forma. Tem aluno que é mais visual, tem aluno que é mais auditivo, tem aluno que ele aprende mais com os outros, com atividades mais lúdicas. Então, esse desafio todo que nós, educadores e educadoras, temos, né, de atender todas essas necessidades dos estudantes, toda essa diversidade que a gente tem dentro das unidades escolares, dentro da sala de aula. Esse é o nosso grande desafio. Então, para isso, a gente tem que ir com tranquilidade e com calma, parando, indo, voltando, refletindo, né? Aquela ideia da ação, reflexão e ação. Vamos falar um pouco agora sobre a questão dos exames ou avaliação, né? A gente tem um histórico todo na história da educação brasileira, né? A gente vai falar bem rápido, também que nosso tempo é curto, né? Uma história da avaliação da aprendizagem que é praticamente recente, assim, né? Enquanto que a nossa história de exames escolares é mais longa. A gente tem, então, uma cultura histórica de examinar, né? De simplesmente verificar a aprendizagem, atribuir uma nota e vamos para frente, né? Então, os exames escolares que conhecemos e ainda aplicamos foram sistematizados entre o século XVI e XVII. Quer dizer, essa cultura nossa de exames e não de avaliação de aprendizagem, essa avaliação mais processual, essa cultura de exames é histórico, né? Nesse longo período aí ocorreram algumas mudanças, porém, algumas mudanças foram mudanças superficiais, à medida em que o núcleo, né, o nosso modo de agir, se cimentou ao longo desses anos, se cimentou numa cultura de exames, né, e isso é importante a gente colocar. Então, esse processo, esse olhar para a avaliação processual, né, para essa avaliação diagnóstica, para essa avaliação reflexiva, para essa avaliação preocupada com o ensino, a aprendizagem, ela é mais recente, né? Infelizmente, desde o século XVI para cá, que a nossa cultura é uma cultura de exames, né? É uma cultura de nota, uma cultura de conceito, uma cultura de aprovação e reprovação. Isso é importante a gente colocar até para a gente não se culpar, porque como é uma questão cultural que está arraigado na gente, essas mudanças elas são processuais, elas são lentas, né? Então, necessitamos, então, diante disso, aprender a avaliar. Então, todos nós estamos aprendendo a avaliar. Então, não vamos nos culpar, falar, nossa, né, é difícil avaliar, eu não consigo e tal. É um processo. E a gente está, nesse processo, aprendendo juntos. Pois ainda estamos mais
examinando do que avaliando. Nosso senso comum na vida escolar é de examinadores e não de avaliadores. Isso é importante colocar, né? É importante colocar que examinar caracteriza-se pela classificação, a seletividade do educando, né? Então, assim, quem acertou tantas questões, a nota é tal, quem acertou tais questões, a nota é tal, esse está aprovado, esse aqui não tem condições, etc. E a avaliação caracteriza-se pelo diagnóstico, inclusão do educando, né? Então, vou diagnosticar o que esse estudante aprendeu. É aquela ideia que a gente colocou lá atrás da aprendizagem, né? Eu avalio a aprendizagem do estudante, o que ele aprendeu, o que ele deixou de aprender, que dificuldades que ele tem, para a partir desse diagnóstico implementar ações, para que a partir dessas ações eu possa incluir o educando, o educando possa aprender, né? Possa ter adquirido aquelas habilidades e competências necessárias para que ele possa avançar. Bom, vamos lá? Nosso tempo tá corrido, infelizmente, né? 45 minutos é muito curto, né? Para discutir avaliação nessa complexidade toda que é. O ideal seria mesmo que a gente pudesse fazer essa discussão pessoalmente, né? E fazer um grande debate, uma grande conversa, um grande diálogo, para que a gente pudesse, para que todos pudessem contribuir, né? Mas o que temos para hoje é essa gravação mesmo, né? Espero poder atender minimamente a expectativa de vocês, né? O investimento necessário do sistema de ensino é para que o educando aprenda, e a avaliação está a serviço dessa tarefa. Quer dizer, a avaliação está a serviço da aprendizagem do aluno, né? O foco é a aprendizagem do estudante. Isso é muito importante e eu vou estar sempre batendo nessa tecla. Os exames, por serem classificatórios, não têm essa perspectiva, né? A perspectiva da aprendizagem, da correção de possíveis defasagens, né? A função dos exames é de sustentar a aprovação ou reprovação do educando. Então, historicamente, no processo da educação brasileira, a gente tem essa cultura dos exames, né? E a gente está nesse processo todo aí de mudança, de transformação, que eu sei que a maior parte de vocês, professores e professoras, já superaram esse processo dos exames e já estão lá na avaliação processual, né, nessa avaliação com foco na aprendizagem, né? Então acho que a gente já evoluiu bastante, né? Mas é importante a gente estar sempre relembrando e sempre rediscutindo a importância dos processos avaliativos. Bom, vamos lá. Então, a avaliação seria esse grande farol aí, né? Essa luz sobre o que os nossos estudantes estão aprendendo, né? Essa luz aí nesse processo ensino-aprendizagem, para que a função dessa avaliação seja orientar o aluno, orientar os seus familiares, a comunidade escolar toda, né? Para que o professor tenha orientações, para que o professor possa perceber, né? Onde o aluno aprendeu, onde o aluno tem mais dificuldades, onde o estudante pode melhorar, né, e que ações implementar para recuperar ali aquelas habilidades e competências essenciais e fundamentais para que o estudante avance no processo ensino-aprendizagem. Então, a função da avaliação seria fornecer esses subsídios para a tomada de decisões, né, dentro do processo do trabalho pedagógico. E aí a gente tem que deixar para trás, né, essa ideia da classificação, essa ideia da função da avaliação exclusiva, né, da avaliação que vai estabelecer ali quem foi aprovado, quem foi reprovado, essa avaliação em cima de conceitos só, né? E aí você dá lá um mérito só para quem teve a melhor nota, acertou uma parte das questões e os outros vão ficando para trás, né? Então a proposta é trazer todos dentro de um processo de avaliação inclusiva, que todos possam aprender e ter os subsídios básicos para avançar no processo ensino-aprendizagem. Bom, vamos lá. Então, dito todas essas questões, né,
a gente pode pressupor aqui que a avaliação é uma reflexão transformadora em ação, né? Ação essa que nos impulsiona às novas reflexões, reflexão permanente do educador sobre sua nova realidade e acompanhamento passo a passo do educando na sua trajetória de construção do conhecimento. Um processo interativo, através do qual educando e educadores aprendem sobre si mesmo e sobre a realidade escolar, né? A Jussara Hoffmann, que trouxe essa contribuição para a gente, que a gente vai fechando aí, né, esse conceito de avaliação reflexiva, esse conceito de avaliação processual, passo a passo, né, através buscando essa construção do conhecimento inclusivo, né? Então, a Jussara Hoffmann vai trazer essas contribuições aí, vamos fechando um pouco esse conceito de avaliação, e o Cipriano Lucchesi também vai trazer essa contribuição para a gente, né? Eu pedi permissão para ler aqui. A avaliação da aprendizagem não é tirana da prática educativa. A avaliação da aprendizagem, por ser avaliação, é amorosa, inclusiva, dinâmica, construtiva. A avaliação inclui, traz para dentro, né? Ou melhor, ela nessa inclusão, né, ela não tem a prerrogativa, né, de marginalizar, né? É de incluir. É essa dinâmica de construir o conhecimento. Então, a gente vai deixando de lado aquela tirania da avaliação, né? Aquela pressão sobre o estudante, né? Que ele tem que tirar nota, que ele tem que ter o melhor conceito e tal. A preocupação do aluno, né? A responsabilidade do estudante e do professor é aprender, né? Que ele possa evoluir no seu processo de aprendizagem. Então, o Cipriano Lucchesi vai trazer essa contribuição da avaliação da aprendizagem amorosa, inclusiva, dinâmica, processual, né? Então, vamos caminhando aqui para os nossos finalmente, né? Que o tempo urge. Então, ainda com o Lucchesi, ele vai falar que entendemos a avaliação como um juízo de qualidade sobre dados relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão. Uma tomada de decisão pressupondo que ações eu vou tomar, né? Que ações eu vou incluir ali nas minhas aulas para que os estudantes possam aprender, né? Então, o Lucchesi vai lembrar que a boa avaliação envolve 3 passos: saber o nível atual de desempenho do estudante, o diagnóstico, né? Acompanhar essa informação com aquilo que é necessário ensinar no processo educativo, a qualificação, tomar decisões que possibilitem atingir os resultados esperados, planejar atividades, sequências didáticas ou roteiros de ensino com respectivos instrumentos avaliativos. Avaliação, aí a gente tem aí, outras diferenciações da avaliação, a avaliação interna, né? Aquela que o professor aplica ali na sala de aula, né? Que tem esse intuito de corrigir essas defasagens de aprendizagem. E aí a gente tem o processo de avaliação externa, que é a SARESP, né? Que são avaliações do sistema, que tem mais uma ideia de larga escala, né? De avaliação do sistema como um todo. Todas essas avaliações são importantes para que a gente possa tomar decisões, implementar ações para a efetiva aprendizagem do estudante. Bom, considerações, indo para os finalmente aqui. A seguir veremos que a avaliação assume em alguns momentos valores, tendo a função de classificação. Contudo, a prioridade na utilização de instrumentos de avaliação deve ser o subsídio para ações e decisões na garantia do processo de aprendizagem do aluno, podendo ser avaliação diagnóstica, formativa e somativa, sempre com essa perspectiva, né, de ser um instrumento que vai fornecer subsídios para ações e decisões da garantia do processo ensino-aprendizagem. Então, a avaliação diagnóstica, ela vai diagnosticar o que os alunos já sabem, a formativa, o que os alunos estão aprendendo, o que fazer para que todos aprendam, e a somativa tem status de mensuração, fecha um ciclo, define uma certa situação positiva ou negativa. A avaliação diagnóstica, ela geralmente é utilizada no início ali para
para a gente, o professor ali verificar o que ele precisa trabalhar, né, que conteúdos, que estratégias ele vai utilizar. A avaliação formativa, ela é contínua, né, ao longo de todo o período, e a somativa, geralmente, no fechamento ali do ano letivo, do bimestre, e assim consequentemente. A diferenciação pedagógica, é importante a gente colocar aí que o aluno é diverso, né, que o aluno, como a gente já colocou lá atrás, cada um tem seu tempo de aprendizagem, cada estudante é diferente um do outro, né? Por isso é importante a gente trazer para a nossa prática, além da avaliação somativa, as avaliações diagnóstica e formativa, como instrumentos aí de diferenciação pedagógica, né? Então, o Pirrenot vai chamar isso de discriminação positiva e alerta aí, que a igualdade de oportunidade não garante igualdade na aprendizagem. Portanto, a ação do professor que vai possibilitar não a igualdade, mas a equidade dos alunos, é entender que os estudantes são diferentes uns dos outros. Então, a avaliação deve ser planejada, o que ensinar, como avaliar, a quem ensinar, né, sempre na perspectiva do currículo, né? A proposta da escola, então, para alcançar todas as possibilidades aí, todos os alunos aprendam, né? Para alcançar toda essa potencialidade, o processo avaliativo precisa ser contínuo, diversificado, né? Tanto em metodologias quanto em ferramentas, né? Então, a avaliação, essa reorientação para melhor aprendizagem, melhoria do sistema de ensino. É fundamental pensar e planejar antes de propor um instrumento avaliativo, saber o nível atual de desempenho do aluno, tomar as decisões que possibilitem atingir os resultados. Só se deve avaliar aquilo que foi ensinado, muito importante, e a avaliação envolve os estudantes, os pais, alunos, toda a comunidade, toda a equipe gestora, a avaliação é de toda a unidade escolar. Aqui as nossas referências, né? Eu quero agradecer aí a todos e a todas, e um até logo, né? Desculpa a correria, né? O tempo nosso é muito curto, né? Mas quero agradecer mais uma vez a Solange Junqueira, nossa PCNP, que auxiliou a gente nesse processo todo. Você quer dar um olá de finalmente, Solange? Oi, Valdir, estou aqui acompanhando a sua reflexão, né? E é isso mesmo, né? Eu acho que esse é o momento da gente refletir sobre a avaliação, ainda mais na volta dos alunos, né? De uma forma geral, agora nesse primeiro bimestre de 2022. Então, acho que é o momento da gente realmente refletir sobre essa questão de como avaliar, né? Porque nossos alunos, eles voltaram agora em diferentes níveis de aprendizagem, né? Então, é o momento da gente pensar em como acompanhar esse processo de aprendizagem e como avaliá-los agora nesse início, tá bom? Correto. Só isso. Solange, bom dia a todos. Oi. Quero agradecer você. E só lembrar também para o pessoal consultar o nosso canal de YouTube, do YouTube, né? Do Núcleo Pedagógico, que lá também tem ATPCs que a gente já fez sobre a avaliação. Então, tá na tela final aí para o pessoal consultar também o nosso canal. Obrigado a todos e a todas. Obrigado, Solange. Até uma próxima. Até logo. Bom estudo. Tchau.